Bom dia a todos que estão nos ouvindo. Muito obrigada por estarem participando desse webinar do ILSE Brasil. Então, o tema de hoje é a importância do aleitamento materno nos tempos de Covid-19. Vou fazer uma rápida apresentação do ILSE, do International Life Science Institute. Meu nome é Flávia Goldfinger, eu sou nutricionista e diretora executiva do ILSE Brasil. O ILSE é uma rede global de cientistas que envolve o setor público e privado e trabalha em conjunto em um ambiente neutro sobre os mais elevados princípios de integridade científica para gerar, analisar e comunicar a ciência necessária para melhorar a saúde pública e o bem-estar, bem como a proteção ambiental. O ILSE está presente no mundo todo, ele integra a academia, a indústria e o governo, e atualmente tem 16 filiais. Como trabalhamos? Nós identificamos em conjunto os desafios regionais em temas associados às ciências da vida, nós unimos as capacidades técnico-científicas da indústria, academia e governo, nós favorecemos o impacto positivo na saúde pública e no meio ambiente. Nós temos um compromisso com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, onde todas as atividades realizadas no ILSE devem estar dentro desses objetivos, devem atender esses objetivos. E em relação à declaração de isenção de responsabilidade, todas as opiniões expressas nas conferências são opiniões do próprio apresentador, especialista e cientista, e não reflete as opiniões do ILSE. Todos os palestrantes tiveram total liberdade para preparar sua conferência. Essas são as redes sociais do ILSE, então nosso site, estamos presentes no LinkedIn, no Facebook e também iniciando um pouco o trabalho no Instagram. Por favor, nos sigam nas redes sociais, onde teremos todas as apresentaremos os webinars que estamos desenvolvendo nas áreas que atuamos e também algumas informações importantes nos temas. O webinar de hoje, então, é a importância do aleitamento materno nos tempos de Covid-19. Temos como coordenador o Dr. Túlio e como palestrantes o Dr. Marco Safad e o Dr. Luiz Anderson Lopes. Para informações gerais, podemos utilizar o chat para anotar suas perguntas. E se der algum problema com a transmissão do webinar, não se desconecte, pois outra pessoa dará suporte na plataforma. Vou apresentar, então, o Dr. Túlio Constantiner, que é o nosso coordenador da Força Tarefa de Nutrição da Criança. Ele é médico, pediatra, tem área de atuação em nutrologia. Falou? Desculpa, gente. Mestre e doutor em Ciências Aplicadas à Pediatria pela Escola Paulista de Medicina Unifesp. Pós-doutorado em Epidemiologia e Saúde Pública pela London School of Hygiene em Tropical Medicine e em Medicina pela Escola Paulista de Medicina da Unifesp. É professor adjunto e vice-chefe da disciplina de Nutrologia do Departamento de Pediatria da Escola Paulista. É membro titular do Departamento Científico de Nutrologia da Sociedade Brasileira de Pediatria e coordenador científico da Força Tarefa de Nutrição da Criança. Dr. Túlio, muito obrigada por estar conosco na nossa Força Tarefa e, por favor, pode seguir com o webinar. Obrigado você, Flávia. Bom dia a todos. Eu vou apresentar aqui um pedacinho do que é a Força Tarefa Nutrição da Criança, que é uma das forças-tarefas do ILSE Brasil. Tem aqui a coordenação da Elisandra Sanches, vice-coordenação da Cláudia Mizushima, tem algumas empresas mantenedoras dessa força-tarefa, e aí tem a minha coordenação científica. Dizer para vocês um pouquinho das atividades dessa força-tarefa, até para que a gente entenda como que ela se desenvolve. Ela é uma força-tarefa que se tornou independente a partir de 2016, dentro do ILSE Brasil.
E ela tem uma atuação direcionada à nutrição da gestante lactente, mas ela se estende até o início da adolescência. Então, nós temos uma atuação, um cuidado com a criança até 10 anos, considerando as peculiaridades relacionadas. Saiu a tela? Não, desculpe. A tela tá? Tá sim. Sim, doutor Túlio, tá a tela aparecendo. Aí eu que perdi aqui a tela. Como que eu volto, por favor? O senhor consegue minimizar as câmeras? Ou fechar. Para mim, quando aconteceu isso, eu fechei a câmera e voltou a tela. Então, deixa eu tentar aqui. Mas só a minha? Eu acho que todas. Eu vou fechar a minha também. Lá em cima, no canto direito da tela, onde tem as câmeras, o senhor ou diminui... Voltou? Acho que sim. Desculpa aí o inconveniente, gente. Então, tem essa especificidade para esse grupo, né? Então, todas as atividades que estão relacionadas à promoção de saúde desse grupo, a gente Para nós tem um não cuidado. apareceu na tela, doutor Túlio. Ixi, Deixa eu novamente trocar a tela. Apareceu de novo, doutor Túlio? sim, apareceu. Agora veja os seus slides. Ok. Estão aparecendo bem para vocês agora, tudo? Agora Tudo certo. certinho. Joia. Bom, e os objetivos relacionados a essa força-tarefa são estimular a discussão de assuntos, então, ligados às necessidades nutricionais de criança dessa faixa etária, levando conhecimento científico sobre o tema para a população de profissionais de saúde que cuidam desse grupo. Atuar como facilitador nas trocas de informação entre esses profissionais, empresas, academia e órgãos científicos e governamentais. Melhoria da qualidade de vida desses grupos e também ampliar a network nessa área. Bom, esses objetivos, se baseiam na construção da informação científica de qualidade e isenta de interesses para a atualização do profissional de saúde. Bom, com isso a gente tem algumas atividades que a gente desenvolve durante o período. Eu não consegui avançar agora. O slide me travou. O senhor pode minimizar o slide e depois colocar ele no modo cheio de novo. Aqui. Isso, desse ponto. Voltou. E uma das atividades, entre outras, que tem essa responsabilidade nossa da comunicação científica, é a realização de treinamentos, e a gente tem hot topics, a gente tem a escrita ou a edição de alguns fascículos específicos dessa área, e hoje nós estamos fazendo esse webinar, que veio muito a calhar essa junção desses dois temas que são fundamentais, muito atuais, né? Então, o aleitamento materno, que talvez seja o principal capítulo da nutrição infantil, e agora a situação que nós estamos passando com o coronavírus. Então, a gente resolveu pedir para esses nossos convidados falarem um pouquinho dessa interação, dessa situação atual e desse importante capítulo da pediatria. Para isso, a gente trouxe dois nomes conhecidos, dois amigos, o professor Marco Safed e o professor Luiz Anderson, que vão falar especificamente cada um de um tema dessa área. O professor Marco Safed, ele é professor adjunto e diretor do Departamento de Pediatria da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, presidente do Departamento de Infectologia da SBP, presidente do Departamento de Imunizações da Sociedade de Pediatria de São Paulo e coordenador do Serviço de Infectologia Pediátrica do Hospital Infantil Sabará, e, por fim, ele também é membro da Comissão Permanente em Imunizações da Secretaria de Saúde do Estado. O professor Marco vai falar para nós sobre os aspectos da transmissão da Covid-19 nesse período do aleitamento materno da criança. Professor Marco, muito obrigado por ter aceitado o convite.
Nós sabemos que o senhor está muito ocupado nessa época, que está trabalhando demais, se inteirando bastante desse assunto. Você é muito bem-vindo e ficamos muito felizes de você estar trazendo as suas contribuições com o ILSE Brasil. Obrigado. Bom, eu que agradeço. Bom, primeiro, bom dia a todos. Eu que agradeço, Túlio, a honra e a alegria aí de poder compartilhar com vocês um pouco da nossa experiência. Agradeço muito o convite. Vamos ver se dá tudo certo aqui com a minha apresentação. Vocês enxergam o meu primeiro slide? Sim, doutor Marco. Acho que só minimizar aquela barra do lado direito. Pronto. Perfeito. Muito bom. Então, vamos lá. A ideia é mostrar para vocês um pouco do que aprendemos até o momento, quais são as evidências, né, em relação à Covid-19. Gostaria de, como primeira mensagem, deixar claro que temos total humildade em reconhecer que a quantidade de informações que têm sido geradas é muito grande e que isso faz, e ciência é feita dessa forma, a gente tem acumulado evidências dia a dia. Então, o que eu vou compartilhar com vocês é aquilo que nós acreditamos nesse momento, à luz das evidências atuais, ou seja, aquilo que a gente pôde aprender da literatura em consonância com a experiência que temos tido nesses primeiros meses de circulação do vírus aqui na nossa região. Queria comentar, o Dr. Túlio me pediu para trazer um pouco das peculiaridades na pediatria, com alguma ênfase, vamos dizer, na parte da transmissão. Duas palavras sobre epidemiologia desta doença aqui no nosso país. O Brasil hoje é provavelmente o epicentro da doença no mundo. A gente tem registrado nas últimas semanas o maior número de mortes diárias atribuídas a essa doença. Nós, inclusive, ultrapassamos os Estados Unidos em número de mortes diárias, né? Aqui na América do Sul, o Brasil é protagonista em número de casos, em número de mortes, em mortes por milhão de habitantes, quando comparamos com os nossos vizinhos aqui. Temos testado muito menos do que a grande maioria dos países. Acho que a testagem tem sido ainda muito aquém daquela ideal para que a gente possa oferecer, vamos dizer, um cenário fidedigno do que está acontecendo aqui no nosso país. Aqui um pouco dos dados atuais, que estimam até hoje aproximadamente 900 mil casos confirmados e 44 mil mortes, o que gera uma letalidade de 5% aproximada, mas reconhecendo que claramente a gente tem uma subnotificação do número de casos em função de só estarmos tendo possibilidade de diagnosticar na rede pública os casos mais graves, os casos que são hospitalizados. Isso, obviamente, fragiliza que a gente compreenda com mais clareza o real cenário de circulação desse vírus na nossa comunidade. Aqui um pouco do número de mortes, né? Só para destacar em vermelho aqui o que nos diz respeito, ou seja, as mortes em crianças, elas são raras, as crianças são poupadas, vamos dizer, de forma geral, de maior gravidade. A gente tem tido essa percepção, mas, claro, isso não significa que não existam riscos, não existam hospitalizações e, eventualmente, não existam mortes entre as crianças, como a gente vai ver um pouco mais à frente. Aproximadamente 60% das mortes em indivíduos do sexo masculino, e esse tem sido, vamos dizer, uma constatação em todos os lugares do mundo. Parece haver, em relação a essa doença, provavelmente não só uma maior chance das comorbidades e de hábitos que fazem indivíduos do sexo masculino mais suscetíveis a complicações, mas é provável que exista também algum fator biológico que os fazem de maior risco para complicações associadas à Covid-19. 70% das mortes até o momento acima de 60 anos. Quando a gente olha essas comorbidades, tem sido protagonista desses fatores de risco as doenças cardiovasculares, o diabetes, as doenças renais e neurológicas. Essas têm sido, vamos dizer, as principais associadas a condições de risco. A obesidade é um fator muito importante porque é a única dessas situações
que tem nos grupos abaixo de 60 anos mais óbitos que no grupo acima de 60 anos. Então, particularmente para adultos jovens, e sem dúvida nenhuma a gente transporta isso para os adolescentes, a obesidade tem sido também, vamos dizer, um claro fator de risco para complicações. Transmissão, né? Então, o que nós aprendemos? E acho que aprendemos muito sobre transmissão. Como todas as infecções respiratórias, você tem plausibilidade de transmissão através das gotículas respiratórias. E isso, pessoal, tem sido, ao fim desses praticamente aí 5 meses, 6 meses de circulação desse vírus no mundo e acúmulo de informações, eu me sinto à vontade em dizer, se aprendemos algo em relação à transmissão, é que ela ocorre principalmente através de pessoa a pessoa, por gotículas respiratórias, ao falar, ao tossir e ao espirrar. Esse é, de maneira clara nesse momento, a principal forma de transmissão desse vírus na comunidade. Há outras formas? Sem dúvida, há outras formas de transmissão, mas essa é seguramente a mais importante das formas de transmissão. Transmissão por fomites existe, então, contato com objetos contaminados e, posteriormente, quando você leva a mão às mucosas, você possibilita, vamos dizer, a infecção por esse vírus. Da mesma forma, a transmissão por aerossol, principalmente em alguns procedimentos que são geradores de aerossol nesses indivíduos infectados, também contribuem para a transmissão. Mas transmissão por gotículas respiratórias é crucial, e isso aponta para o sucesso das medidas que mitigam a transmissão por gotículas respiratórias. Então, o distanciamento social, o uso das máscaras, junto com a higiene das mãos, se mostraram pilares exitosos no sentido de diminuir o risco de infecção. Então, essa é uma experiência que aprendemos também ao longo dessa pandemia. Qual que é o momento que o indivíduo infectado transmite o vírus? Então, o que nós sabemos até agora é que dos indivíduos que irão ou que apresentam sintomas, a transmissibilidade ela é máxima de 48 a 72 horas antes do início dos sintomas. Então, eu estou dizendo que o indivíduo que se infectou, quando ele está ainda assintomático, ou seja, 2 a 3 dias antes do início dos sintomas, ele já inicia a transmissão do vírus a seus contactantes. E isso torna, vamos dizer, um grande desafio o controle dessa infecção na comunidade, porque esse indivíduo, a despeito de infectado, ele ainda não sabe, vamos dizer, estar doente, porque não começou os sintomas. A partir do início dos sintomas, a gente ainda tem uma transmissibilidade que atinge o seu pico e que se mantém por alguns dias. A gente tem como detecção nessas provas que a gente faz de PCR, e isso eu queria enfatizar, detecção do RNA viral. E isso já é demonstrado em amostras do trato respiratório e também em amostras de fezes, o que cria a plausibilidade de que haja também transmissão orofecal desse vírus. E isso eu só queria destacar que ainda não foi comprovado de maneira consistente, mas é plausível que exista essa possibilidade, uma vez que os estudos que têm sido feitos, e nós temos feito também esses estudos, temos detectado RNA do SARS-CoV-2 em amostras de fezes, o que particularmente para as crianças, para os lactentes jovens, troca de fraldas, etc., cria um cenário de potencial risco de transmissão. O período de incubação é de aproximadamente 5 dias, na grande maioria dos casos, e em mais de 99% das vezes ele vai se situar entre 2 e 14 dias. Fora desse período, há casos descritos, mas são pontuais as descrições de períodos de incubação de mais de 14 dias. Um outro ponto importante é lembrar que crianças são vetores cruciais na transmissão dos vírus respiratórios. Assim é com influenza, assim é com sincicial respiratório, elas desempenham um papel muito importante na transmissão desses vírus na comunidade. Entretanto, os dados que temos até agora sugerem que para a Covid-19, ou seja, para a transmissão do SARS-CoV-2, as crianças parecem não desempenhar a mesma importância do que adultos na transmissão desse vírus. A maioria dos estudos tem sugerido isso. Entretanto,
eu destaco aqui a necessidade de cautela na interpretação desses dados, porque temos que reconhecer que praticamente em todos os países do mundo onde esse vírus circulou, as escolas foram fechadas, a exemplo das creches. Então, nós ainda não vivemos no mundo real, né, uma situação de transmissão na comunidade com as crianças frequentando as suas atividades habituais. Esse é um estudo só para deixar claro para vocês que quando vocês pedem um exame de PCR em amostra do trato respiratório e ele vem positivo, isso significa que você detectou RNA do vírus. E não necessariamente isso significa que vamos dizer, esse exame positivo e esse RNA viral é viável para ser transmitido, é infectante. Então, esses são exames que seriam, a única maneira de fazê-lo seria documentar a cultura do vírus, o efeito citopático em células. Isso não é feito de maneira rotineira. Nós estamos tentando buscar se existe uma correlação clara entre detecção de RNA viral e infectividade, mas esses dados não existem ainda. Isso significa que é possível que um exame positivo para PCR, quando em taxas muito baixas, não traduza necessariamente que esse indivíduo é infectante ou que esteja transmitindo. E, claro, um exame negativo de PCR pode ser um falso negativo e significar a possibilidade de transmissão. Então, temos que interpretar sempre com muita cautela, vamos dizer, esses exames e que informação eles de fato nos fornecem. A patogênese dessa doença é realmente intrigante, esse é o melhor termo que eu tenho para descrever como ela se comporta. A gente sabe que existe um receptor desse vírus, que é a enzima conversora de angiotensina 2. Essa enzima, esse receptor é expresso em diversos locais do nosso organismo, nas células epiteliais alveolares, no trato gastrointestinal, no trato geniturinário, sistema cardiovascular, etc, etc, etc. Parece que as crianças têm alguma peculiaridade na expressão desse receptor que fazem as crianças menos suscetíveis à infecção e menos suscetíveis à gravidade. Isso parece ser o que os estudos nos apontam, mas há necessidade de caminhar ainda em relação a isso. Não há nenhuma dúvida da importância da intensa alteração tromboembólica e de fenômenos tromboembólicos e lesão endotelial que nós temos visto associados à Covid-19 em boa parte daqueles que desenvolvem infecção por este vírus. A tempestade de citoquinas, assim chamada, né, que traduz a intensa reação inflamatória, também tem sido observada, vamos dizer, em alguns pacientes que desenvolvem essa infecção e que contribui de maneira significativa para boa parte, vamos dizer, da gênese das alterações que são percebidas e observadas, particularmente naqueles que fazem formas mais graves de doença. Em relação à transmissão vertical, né, que acho que é um tema muito importante da nossa aula de hoje, os primeiros estudos, esse é o primeiro estudo que tentou observar se mães que estavam infectadas por SARS-CoV-2, ou seja, que apresentavam Covid-19, o que acontecia com os seus recém-nascidos. Então, esse é um estudo com 9 recém-nascidos de mães com Covid, e nenhum desses 9 recém-nascidos apresentou evidência de que tenha sido infectado intraútero. Então, esse foi o primeiro estudo que parecia apontar para a não ocorrência de transmissão intraútero do SARS-CoV-2. Esse é um outro estudo, já com 10 recém-nascidos, e da mesma forma que o anterior, esses 10 recém-nascidos foram exaustivamente investigados ao nascer e não havia sugestão de que tivessem sido infectados intraútero. Entretanto, alguns deles tiveram alguns desfechos associados à necessidade de ingressar em terapia intensiva, de oxigênio, etc., sugerindo que isso pudesse estar relacionado à simples prematuridade que alguns deles apresentavam, mas que exigia também mais atenção da nossa parte. 2 estudos, vamos dizer, levantaram a possibilidade da transmissão intraútero, um por ter um recém-nascido com detecção de IgM para SARS-CoV-2 e o outro recém-nascido por ter tido a detecção de PCR, mas nenhum dos 2 case reports aqui tinha, vamos dizer, consistência para que a gente documentasse de maneira inequívoca que tivessem sido fruto de transmissão intraútero.
Esse é um estudo que é um estudo retrospectivo, tentando identificar se gestantes são de maior risco para a doença, como a gente sabe que são para a influenza. As evidências até o momento não parecem sugerir que a Covid-19 é mais grave em mulheres gestantes que mulheres da mesma faixa etária não grávidas, não gestantes. Mas também acho que a gente precisa ainda de mais tempo para concluir isso com mais clareza. Nesse estudo não havia sido verificado até o momento nenhum caso de transmissão vertical, de transmissão intraútero, e as amostras de leite materno que tinham sido investigadas não haviam detectado o vírus nessas amostras de leite materno. Este, pessoal, foi o primeiro estudo agora, publicado em maio, que identificou pela primeira vez no mundo a ocorrência de infecção intraútero. Era um recém-nascido que tinha pleocitose licórica, nasceu com uma anóxia, ele tinha, vamos dizer, alterações na imagem, né, no sistema nervoso central, e no PCR colhido com 1 hora de vida já mostrou positividade para SARS-CoV-2, foi, portanto, o primeiro caso de documentação de transmissão intraútero, né, do SARS-CoV-2. Só queria destacar que são pouquíssimas as documentações deste tipo na literatura, o que significa que é possível a ocorrência, mas é uma ocorrência muito rara de ter sido observada até o momento. Aleitamento materno, né? O que nós temos de evidência? Então, nós não tínhamos até recentemente nenhuma evidência de detecção nem do vírus, nem do seu RNA, né? Do RNA viral em leite materno. Já há algumas descrições, essa é a primeira descrição de detecção de RNA viral em leite materno, foi uma detecção pontual e, de novo, não houve detecção do vírus per se, mas sim do RNA viral. Então, isso não necessariamente significa que exista viabilidade de transmissão pelo leite materno. E, à luz das evidências atuais, também não foi possível, até o momento, demonstração inequívoca de que algum recém-nascido tivesse se infectado por essa via. Trago aqui um resumo das duas diretrizes aí do CDC, que coloca que o leite materno é a melhor fonte de nutrição. Não sabemos se mães com Covid-19 podem transmitir o vírus, né, via leite materno, mas dados limitados sugerem que isso não seja provável. E eles colocam se e como iniciar ou continuar o aleitamento materno deva ser determinado pela mãe, uma decisão da mãe em coordenação com a sua família e com os profissionais de saúde. Portanto, uma postura do CDC sugerindo a possibilidade de afastar a mãe do seu recém-nascido, vamos dizer, nesse momento, e aconselhá-la e tomar um caminho que seja de consenso. Mas, no meu modo de entender, uma abordagem que não é a mais inclusiva nesse sentido. Vejam que a diretriz da Organização Mundial de Saúde é completamente diferente e a Organização Mundial da Saúde, pelos benefícios inequívocos do aleitamento materno, coloca que e sugere que seja estimulado o aleitamento materno, mesmo para recém-nascidos de mães com Covid-19, claro, desde que essa mãe esteja em condições de amamentar a criança, se a doença clínica nela não for grave, e, claro, destaca a importância das medidas de higiene, para que diminua o risco da transmissão do vírus para o recém-nascido. O uso de máscara, higienização das mãos, etc. E essa é, sem dúvida, a nossa opinião. A Sociedade Brasileira de Pediatria, FEBRASGO, enfatizam a importância do aleitamento materno e estão alinhadas com essa diretriz da Organização Mundial da Saúde. Descrição desta doença em crianças, que eu queria compartilhar com vocês, essas são as principais casuísticas aí que tinham sido publicadas até então, mostrando que, ao contrário do que se via em adultos, a grande maioria das crianças tinham formas leves, as que tinham sintomas, menos da metade das crianças com sintomas tinha febre, menos da metade tinha tosse, menos da metade tinha dor de garganta, e os casos graves eram realmente muito, muito mais raros que aqueles detectados em populações de adultos. Esse é o estudo que saiu agora, recentemente, de Nova York, que eu quero compartilhar com vocês. 50 crianças e adolescentes abaixo de 21 anos. Percebam, olha que interessante.
a mais prevalente comorbidade e a que foi estatisticamente associada à necessidade de ventilação mecânica foi obesidade nesse estudo, né? Claramente associada aí a maior risco de complicação. Outro dado interessante desse estudo, havia 14 lactentes menores de 1 ano de idade entre esses 50 pacientes. Nenhum deles teve forma grave. Dos imunocomprometidos que faziam parte dessa casuística, 8, apenas um teve uma forma grave de doença, que seriam, teoricamente, 2 grupos onde esperaríamos manifestações mais graves. De marcadores laboratoriais preditivos de gravidade, nesse estudo, o que foi observado como marcador de gravidade foi provas de atividade inflamatória alteradas, PCR e procalcitonina. Um caso clínico que eu acompanhei num hospital, um recém-nascido a termo, sem antecedentes, internou com a gente com alguns dias de vida, com história de tosse, febre e cansaço. Estava taquipneico, taquicárdico, gemente, tinha tiragem subcostal, batimento de asa de nariz, tinha hipóxia em ar ambiente e um raio-x com hiperinsuflação. Teste rápido para sincicial, positivo. Um clássico caso de bronquiolite. Internado, realizada hidratação, oxigênio, e no acompanhamento essa criança teve uma piora clínica, foi transferida para terapia intensiva, houve uma piora radiológica e o PCR que tinha sido colhido para SARS-CoV-2 veio positivo. Por que foi colhido? Porque estávamos, vamos dizer, no início da pandemia, esse caso foi logo no início da pandemia, a mãe tinha manifestação clínica, né, de febre, tosse, etc., e eu trago esse caso para destacar a importância de que a gente deve se lembrar da possibilidade de co-infecção vírus. Isso é possível em pediatria. Então, não se contentar quando você identifica, vamos dizer, um caso associado a sincicial respiratório, a influenza, né? Neste momento pandêmico, é importante que a gente investigue a presença do SARS-CoV-2 e pela possibilidade de co-infecção e, claro, pelas medidas que são pertinentes dentro do hospital em relação a isolamento, etc. E para terminar, queria só mostrar para vocês um pouco das novidades que temos. Essas são várias apresentações clínicas associadas a essa doença. O objetivo é destacar a vocês que é uma doença que tem, vamos dizer, uma gama enorme de diferentes apresentações clínicas. Esse é um caso com hematúria que nós escrevemos no Pediatric Infectious Diseases Journal, uma criança saudável, cujos pais são médicos e que ela abriu o quadro basicamente só com hematúria e febre. As lesões dermatológicas que têm sido vistas, inclusive essas lesões peculiares em extremidades, parecem mais até vasculite, manifestações gastrointestinais, injúria, lesão miocárdica, que tem sido vista em algumas poucas e raras crianças, e esta síndrome inflamatória sistêmica que eu queria descrever para vocês. Então, esses são achados que não foram reportados na Ásia, foram reportados na Europa. Essa é a principal casuística que eu vi até agora publicada na literatura. São 58 crianças do Reino Unido. Faixa etária aqui, a média de idade era 9 anos de idade. A maioria deles não tinha a detecção de RNA viral, a maioria deles tinha detecção de anticorpos, o que sugere isto ser uma complicação tardia da infecção pelo SARS-CoV-2. Ela não ocorre na fase aguda. Todos tinham febre e sintomas inespecíficos, né? Então fiquem atentos a isso. Febre e dor abdominal têm sido os marcadores de sintomas dessas crianças. Algumas evoluíram com choque, algumas fizeram quadros de Kawasaki completo, Kawasaki incompleto, algumas tinham só febre e muita inflamação, traduzido por essas provas de atividade alteradas, mas percebam que são crianças muito mais velhas do que aquelas que a gente observa com quadros de Kawasaki e com muito mais intensa reação inflamatória. Convido vocês a lerem o documento que nós produzimos em parceria Infecto e Reumato Pediátricas, que está disponível na página da SBP com mais detalhes sobre essa síndrome. Aqui o critério de definição do CDC, febre, evidência de alteração laboratorial inflamatória, não achado de nenhuma outra infecção plausível para justificar esse quadro clínico, né? E evidência ou de contato com Covid-19 ou evidência laboratorial da infecção pelo SARS-CoV-2, seja através do PCR, seja por soroconversão.
E essas são as últimas informações que eu queria trazer para vocês, nesses 2 minutos que me restam aqui. Destacar que o diagnóstico desta infecção, ele é feito, vamos dizer, nas provas laboratoriais que a gente tem aí disponíveis, são basicamente o que a gente tem visto. Linfopenia tem sido um achado frequente, trombocitopenia em algumas crianças, nos casos mais severos, mais graves, alteração de enzimas hepáticas, como eu disse, provas de atividade inflamatória, então PCR, procalcitonina, ferritina, o dedímero tem sido um marcador que tem se alterado, né, nessas crianças e adultos que têm quadros inflamatórios mais importantes. Lembrar que as provas de detecção de RNA viral não têm 100% de sensibilidade, são muito específicas, quase que 100% de especificidade, mas carecem de sensibilidade ideal. Então, a sensibilidade em amostras do trato respiratório é de em torno de 70%. As provas sorológicas, tenham muita cautela na interpretação dessas provas. Esses testes rápidos que vocês têm visto aí em ponta de dedo, são testes rápidos que têm pouca validação e muito suscetíveis a falso negativo. Então, usem com cautela. As provas sorológicas de métodos convencionais, ELISA e CLIA, elas são melhores do ponto de vista de acurácia, mas também carecem de melhor sensibilidade nos casos mais leves. O que temos visto é que indivíduos que fazem formas leves ou paucissintomáticas têm uma menor chance de soroconversão. Os primeiros anticorpos são os da classe GM, que aparecem normalmente a partir do 7º dia do início dos sintomas, e os anticorpos da classe GG costumam aparecer a partir de 2 semanas após o início dos sintomas. Destacando, vamos dizer, que há um percentual de crianças e adolescentes que, a despeito de terem tido infecção, não conseguimos detectar anticorpos nessas crianças, o que sugere que a gente deva, vamos dizer, caminhar para métodos mais sensíveis que devem, em breve, estarem disponíveis. Esse é o último slide que eu queria compartilhar com vocês, o que sugere o CDC. Quando vocês tiverem recém-nascidos de mães com Covid-19, eles sugerem que tanto aqueles sintomáticos como os recém-nascidos assintomáticos de mães com Covid-19, mães com Covid suspeita ou confirmada, independente dos sintomas maternos, eles devem ser os seus testes realizados nas primeiras 24 horas de vida. Se esses testes iniciais forem negativos, vocês devem repeti-los com 48 horas de vida. Então, para esses recém-nascidos assintomáticos, né, que terão alta com 48 horas de vida, um único teste, vamos dizer, pode ser realizado antes da alta, entre 1 e 2 dias de vida. E não há ainda uma detecção de qual é, vamos dizer, o momento ideal para realizar esse teste após o nascimento. A gente está caminhando nesse sentido. Eu vou interromper minha apresentação agora para dar espaço para ouvir os meus colegas e na sessão de perguntas e respostas ficarei à disposição aí para abordar algumas dúvidas de assuntos que não tivemos oportunidade e tempo aqui de compartilhar com vocês, especificamente sobre tratamento e vacinas. Muito obrigado.